Tem filho que manda mais no pai e na mãe do que pai e mãe manda nele. Eu sou dono do meu nariz. Dono coisa nenhuma. Enquanto o filho está debaixo do teto que o pai e a mãe mora, ele tem que reconhecer que o pai e a mãe é a autoridade suprema da casa. Pai e a mãe é a autoridade suprema na casa, irmãos. Esse culto aqui não é culto de saltar, de dar glória a Deus, de bater palma. A gente tem culto que é barulho. Esse culto às vezes dá um silêncio, que se cair uma agulha no chão, acho que faz um barulho. E eu não estou preocupado, porque eu sei que está sendo absorvido. Glória a Deus. Glória a Deus. A dracma da sensibilidade, ser sensível, sentir, se colocar no lugar do outro. Aleluia. Como é maravilhoso isso. A dracma do temor é outra dracma que tem se perdido nas famílias, nos lares. A falta de temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Quer ver uma pessoa sábia? Você vai estudar as bases daquela pessoa, você vai encontrar nela um perfil, um caráter de alguém que tem temor a Deus. Temor a Deus é não ter medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus. Não adianta ter medo de Deus e ficar no pecado, mas quem tem temor a Deus, ele foge, ele se afasta, ele abandona o pecado e ele se coloca na presença de Deus e procura viver uma vida de santidade ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A dracma da paz. Agora, esses dias eu fui convidado. Eu tive uma reunião na Câmara de Vereadores e o prefeito, a Câmara de Vereadores nos convidou. Ganhamos uma linda placa ali, de homenagem aos 90 anos da Assembleia de Deus em São Borja. Fui até a Câmara e estava ali e me deram oportunidade para dizer umas palavras, me pronunciar. Ao terminar a cerimônia, o prefeito estava presente e disse: pastor, eu queria que o senhor fosse hoje lá, amanhã. Sempre, toda sexta-feira, última do mês, a gente tem conselho de pastores, 2, 3, vai lá orar na reunião com os secretários. Ele disse: eu gostaria que o senhor fosse lá. Eu fui lá. 7h30 estava lá e a reunião acabou sendo 15 para as 8. O prefeito abriu a reunião, trouxemos uma palavra, oramos, e saí, fui embora. Quando eu saí, fui embora, dei uma volta, resolvi algumas coisas e precisava retornar à prefeitura para resolver algumas coisas sobre IPTU, isenção. Quando eu estou chegando já próximo à Secretaria da Fazenda, vinha uma das secretárias que estava lá na reunião: pastor, que coisa linda, que coisa boa foi a mensagem que o senhor trouxe. O senhor imagina, até agora eu estou assim, tocada por aquilo que o senhor falou lá na reunião nossa. O senhor nos passou uma paz tão grande, uma tranquilidade, que eu estou até agora impactado. Que bom! E o senhor não imagina que tudo que o senhor falou, além de ser para mim, que eu peguei para mim, o senhor falou tudo que o prefeito precisava ouvir. Tudo era para ele que o senhor falou. Eu disse: que bom, mas eu nem pensei o que podia ser que eu falei de tão bom assim. Mas eu falei, conversamos uns 5 minutos, ela me desejou um bom dia, disse: ganhei o dia de hoje. Aleluia. Fui lá, resolvi as coisas que precisava fazer. Outro dia me encontrei com um dos secretários que é da nossa igreja. Ele disse: pastor, o senhor nem imagina, tudo que o senhor falou, o senhor deu só na mosca. Tudo era para o prefeito ouvir, ele precisava ouvir. Eu disse: o que foi? Mas é tão profundo assim. O senhor não imagina como foi a reunião anterior. Foi uma guerra, foi uma luta, uma discussão, foi um ambiente terrível, estava ruim, estava difícil. E tudo que o senhor falou era que todos precisavam ouvir. A dracma da paz.
Eu me recordo que quando eu fui embora daqui, irmãos, no ano de 2000, a Uruguaiana, algumas vezes eu retornei ali na prefeitura do meu trabalho visitar alguns colegas. Deixei muitos colegas ali. E eu fui muitas vezes ali. E dentre as vezes que eu fui, uma das vezes encontrei uma colega minha que disse: seu Sidney, o senhor imagina como o senhor faz falta para nós aqui. Como achamos sua falta. Eu disse para fechar o balancete no fim do mês, para fechar o caixa do dia que não fechou, até que podia ser, pastor. Eu já vou encerrar. Mas é outra coisa. E até que isso faz falta, mas não é isso. É outra coisa. Eu disse: o que faz falta? É a paz e a tranquilidade que o Senhor passava para nós aqui. Nos momentos turbulentos, nos momentos que era conturbado, o Senhor passava uma paz muito importante para nós aqui. E essa paz nós não temos mais aqui. Aí eu fui para a palavra de Deus e Jesus disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não vou lá dou como o mundo. Ei, meu irmão, minha irmã, aonde você pisar, aonde você colocar a planta do seu pé, ali você pode estar semeando paz, 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 paz. As pessoas estão vivendo sem paz, as pessoas vivem num mundo turbulento, conturbado, mas aonde chega um crente cheio de paz, a paz tem que reinar no meio da turbulência. Você pode dar glória a Deus, porque a paz, a paz, a paz, ela está aqui no nosso meio e Ele quer que você busque essa dracma. Quem sabe lá na tua casa está uma guerra, está uma revolução, está uma crise, está um problema, não tem diálogo, não tem entendimento, não tem respeito, não tem amor, está faltando muita coisa, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor Jesus está dizendo: eu quero trazer a paz para começar a reinar lá na sua casa. Aleluia, 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 aleluia. Aquela mulher não acusou ninguém, transferindo a responsabilidade, não procurou um bode expiatório, não tentou justificar o seu prejuízo. Ela mesma reconheceu que perdeu um valor e exclama dizendo: eu perdi, mas eu também. Depois ela exclama dizendo: eu achei, eu perdi, mas eu achei, mas eu achei. Tem perdas que você pode dizer: eu perdi, mas eu achei. E se você não achou, você vai achar. Começa a varrer, começa a recuar os cômodos da casa, começa a movimentar e passa a vassoura, começa a fazer um processo de, aleluia, de limpeza. Vai organizando, vai reparando tudo e você vai encontrar a dracma que você perdeu dentro da sua casa. Valorize os pequenos detalhes da vida. Existem pequenos detalhes da vida que são dracmas preciosas para nós. Às vezes tem coisas tão insignificantes, mas elas são tão grandes quando nós valorizamos ela. Quando nós damos valor para as pequenas coisas, elas têm um valor imensurável. Tem coisas pequeninas, mas quando nós colocamos na mão de Deus, se torna grande. A mulher que havia perdido o seu marido, havia perdido os recursos, a dívida que ela tinha que pagar, o marido não deixou para pagar, ela não tinha como pagar a conta. Veio o credor, quis levar os seus filhos, ela fecha a porta e diz: não, meus filhos não vão, eu vou resolver o problema, daqui uns dias você volta. Estou parafraseando, daqui uns dias o Senhor vem, talvez dê um prazo, mas nesse período ela foi ao homem de Deus, contou a sua história, contou o seu problema, e o homem de Deus disse: vai, junta, reúne vasos emprestados. Quando ela disse que não tinha nada em casa, mas tinha algo insignificante, mas esse insignificante era o suficiente para Deus operar o milagre da multiplicação. Eu sinto Deus trabalhando aqui nesta noite. Quando, aleluia, ela obedeceu toda a ordem, fechou a porta, trouxe os vasos, os filhos buscaram emprestado, fechou a porta, e quando ela começou a deitar aquele pouquinho de azeite sobre os vasos, foi enchendo um, enchendo dois, três, quatro, cinco,
não sei quantos vasos ela encheu, mas a verdade é que quando todos foram cheios e não tinha mais nenhum vaso, aleluia, disseram eles: acabou, mamãe, o vaso, também acabou o azeite de descer sobre os vasos. Ela pega e vai ao homem de Deus de novo. E disse: Eliseu, aconteceu um milagre lá em casa. Aquele pouquinho de azeite que eu disse, que primeiro disse que não tinha nada, mas depois eu disse que tinha um pouquinho, Deus multiplicou e encheu todos os vasos que meus filhos conseguiram. Ele disse: pois agora vai e vende, paga a dívida e viva do resto. E aí eu estava orando e Deus me deu uma luz. Como é que com aquele azeite ela foi viver o resto da vida? E sabe o que Deus me fez entender, pastor Eloy? Que aquele azeite não era um azeite qualquer. O vinho que Jesus multiplicou na primeira festa que ele foi de casamento, seu primeiro milagre da transformação da água em vinho. Os serventes disseram: mas como? Os visitantes, os convidados disseram: como? Sempre o dono da festa, ele serve o melhor vinho no começo e o pior fica para trás quando falta. Mas aqui foi diferente, o melhor vinho foi no final da festa. O melhor foi no final, é porque aquele vinho não era um vinho qualquer, aquele azeite que o Senhor multiplicou na casa da viúva era um azeite excepcional. Você pensa que quando eu estou parafraseando, mas eu quero crer, pastor Eloy, que quando aquela mulher levou os vasos lá nos comerciantes, que era raro, era escasso, o azeite não era qualquer coisa. Aquele tempo tinha muita crise, falta de chuva, teve muita coisa que aconteceu. Quando ela foi nos compradores e apresentou aquele azeite, ninguém compra nada de olho fechado, ninguém vai na loja comprar um vestido sem primeiro provar, ninguém vai na loja para comprar uma saia sem primeiro provar, ninguém compra um sapato sem primeiro botar no pé, ninguém compra um terno sem primeiro experimentar se ele vai ficar bonito, e ainda pede para a esposa como é que está bonito, não está, está bom, não está. Ah, meu querido, aleluia, o comprador daquele azeite, ele experimentou para ver que tipo de azeite era aquele, e quando ele provou, ele disse: meu Deus, que azeite é esse? Que azeite é esse? Esse é excepcional. Nunca eu vi um azeite com paladar, com gosto, com a doçura que é esse azeite. Esse azeite não existe aqui na nossa terra. Talvez se o preço era R$100 um litro, eles só vão pagar 1.000 por esse aqui. Eu vou pagar 10 vezes mais, porque esse azeite aqui eu vou poder vender, mas ganhar muito dinheiro em cima dele, porque não é qualquer azeite. Aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Valorize os pequenos detalhes da vida. Essa viúva foi apenas um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe fez ela viver o resto da vida. Existem pequenos detalhes que às vezes nós fazemos concessão e nós acabamos perdendo esse detalhe, que é uma dracma que se perde. Mas nesta noite o Senhor, pelo seu Espírito Santo, está revelando para você que tipo de detalhe que você deixou perder-se dentro de casa, mas você vai em busca dele hoje. Você vai fazer uma revisão, você vai te reportar e vai voltar lá atrás e ver aonde foi que você derrubou, em que lugar, em que parte, em que partícula, ou seja, em que repartição. Quem sabe está lá na gaveta da sua alma, lá nas gavetas do seu coração. Quantas coisas que nós guardamos, que nós esquecemos, que nós colocamos em algum lugar e não sabemos aonde está. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está indo ao teu encontro, está indo ao encontro da tua casa, e o Espírito Santo vai mostrar para você aonde está perdida a dracma. Outro dia eu estava lá com o irmão Charles, mais alguns irmãos que foram comigo, a São Nicolau. Fomos lá na oficina do irmão, ficamos lá durante o meio-dia. Depois do almoço fui fazer uma visita ao evangelista,
levei mais um irmão comigo e eles ficaram por lá. E tinham consertado o carro do irmão e de repente se perdeu uma polca da roda. Aquele carro é uma ideia. E é com um parafuso daqueles que tu coloca 3, resolve o problema. Perdeu um parafuso para a roda. Procuraram por tudo, reviraram tudo e não conseguiram achar. De repente chegamos nós lá e eu vi aquela conversa: que houve? Perdemos um parafuso, estava por aqui, o menino, criança, e era a oficina grande, tinha muita coisa por lá. Procuraram pelas gramas, por tudo. E naquele momento eu disse: mas que lugar mais ou menos foi quando você estava trabalhando? Era mais ou menos por aqui. Eu dei uma volta, orei a Deus, disse: Deus, me ilumine, aonde está esse parafuso? Eu dei uma volta em uma porta de madeira, assim bem antiga, que tem um portal que se abre assim da oficina. Fiz a volta por trás, fui encostado numa parede de madeira, tinha um baldrame no chão e uma vinca lá embaixo. Entre o piso e o baldrame, uma fresta grande assim para baixo, dessa largura mais profunda. Fui ali e olhei ali, enxerguei o parafuso. Aquele o Chaves, ele estava lá. Peguei o parafuso, eu disse: é esse. Aí eu disse: é esse mesmo. Eita glória, que bom é ter o pastor aqui junto com a gente. Que bom o pastor está junto aqui com a gente. Achamos o parafuso. O Espírito Santo vai mostrar para você onde está a dracma perdida. Esta é a mensagem de Deus dessa noite para as famílias. O Senhor vai ajudar você a achar onde é que você perdeu a dracma que está perdida, mas está dentro de casa. A primeira parábola é da ovelha que se perdeu fora de casa. Estava na pastagem, estava no caminho, e o pastor deixou as 99 no deserto e foi lá em busca da ovelha perdida, encontrou ela, voltou com ela nos ombros, feliz, regozijante, contou a notícia, se alegrou, festejou. A terceira parábola, ela fala do outro assunto, ela fala do filho pródigo que saiu de casa, foi para uma terra longínqua, mas lá ele teve que cair na realidade, teve que levantar com a cabeça para cima e reconhecer que ele pecou perante Deus e perante o Pai, e ele toma a decisão e volta para casa e se encontra com a família. Ali é uma festa, uma alegria. Mas aqui essa parábola do meio é a parábola da dracma que estava perdida dentro de casa, e o Senhor está dizendo que tem famílias que perderam dracmas dentro de casa, mas nesta noite o Senhor quer que você varra com a vassoura do Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé na presença de Deus. A hora passou. O Espírito Santo é como uma vassoura, e quando ele começa a varrer, ele não joga fora nada do que pode ser útil, ele não tira para fora aquilo que é útil, não, mas ele traz um encontro para que você olhe e veja que aquela é uma peça utilitária. Ele olha e vê que aquilo pode ser útil e vai ser uma bênção para a sua casa, para a sua família. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Seja humilde. Seja humilde para resgatar os valores perdidos e fazer uma mudança em sua casa. Talvez você vai ter que mudar alguma coisa de lugar. As mulheres adoram fazer isso. De quando em quando a minha esposa, agora não tem muita coisa para mudar lá, mas às vezes quando vê, mudou a sofá do lugar, muda a mesa, muda isso, muda aquilo. As mulheres gostam, como elas não podem comprar novo às vezes, né? Então muda o lugar, dá uma aparência diferente e melhor. Não é assim? Não é? É verdade? Glórias a Deus. Interessante isso. Mas quando a gente tem essa humildade, a gente vai em conta dos valores perdidos e faz às vezes uma mudança. Talvez tenha algum tipo de mudança que tem que acontecer lá na sua vida. Mas Deus está aqui nesta noite para te ajudar a você fazer essa mudança. E você vai ver o que vai acontecer. Concluo dizendo que foi na sua casa que desapareceu uma ou todas as dracmas. Foi na sua casa, não foi lá fora.
O filho se perde lá fora, mas ele começa a se perder dentro de casa. Perde lá fora porque já dentro de casa ele se perdeu. A gente sabe disso, a gente trabalha muito nessa área. Pastor é quase um psicólogo. A gente não fez faculdade de psicologia, mas a gente tem que aprender. O Espírito Santo nos ensina. Quando alguém se desviou, é porque ele já se perdeu dentro de casa. Quando alguém caiu, pecou, é porque dentro de casa ele já caiu, já começou, já teve uma queda, já teve alguma coisa que aconteceu, e aí lá só foi o resultado, a consequência já da perda que ele se perdeu dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. E aí eu deixo aqui, qual tem sido sua decisão para reencontrar a dracma perdida? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não perca tempo. Procure encontrar sua dracma perdida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez tenha alguma coisa que você perdeu em casa. E Deus usou a minha boca nessa noite para despertá-lo, para discipliná-lo, ou seja, corrigi-lo de uma forma meiga com a sua palavra, para que você não tenha mais prejuízo, mas você deixe o Espírito Santo varrer a casa. Mexa com esses móveis que estão lá, e pode ter a certeza que vai ter um lugar que o Espírito Santo vai mostrar para você. Não sei se é na gaveta da alma, do coração, não sei que tipo de gaveta, ou qualquer lugar que esteja a sua dracma escondida lá, bem escondida, e você achava que você não ia encontrar ela, mas você vai encontrar, e você vai comemorar. Talvez você vai resgatar o teu filho, e você vai fazer uma festa. Você vai resgatar a sua filha. Você vai ver o seu filho de joelhos dobrados, orando na casa do Senhor, adorando o Senhor, cantando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Você vai ver ele se reconciliar, ela se reconciliar com Deus. Você crê nesta noite que Deus pode fazer você recuperar essa dracma? Eu quero convidar, aleluia, alguém que Deus está falando aqui nesta noite, para que você dê um passo até aqui na frente e nós vamos orar por você. Aleluia, saia do seu banco, do seu lugar, porque Deus está falando aqui através da sua palavra. Tem muitas dracmas que o Senhor vai recuperar, o Senhor vai te envolver, o Senhor vai colocar nas tuas mãos, porque a vassoura, aleluia, através do Espírito Santo vai varrer, e você vai encontrar essa dracma que estava perdida, mas vai ser achada. Quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa, o filho pródigo, ele disse: o filho estava como morto, mas ressuscitou, estava perdido, mas foi achado. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Curve a sua cabeça, vai adorando o Senhor. O Senhor já está começando a renovar com o seu Espírito Santo. Alguém já está chorando, alguém já está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo está abrindo a sua mente, o seu entendimento, dizendo: é ali, é aqui, é acolá que está a tua dracma que está perdida, mas eu estou te ajudando a encontrar ela, eu estou ajudando tu a encontrar ela, e eu estou devolvendo nas tuas mãos, para que ela não se perca mais, mas esteja no centro da minha vontade, no centro do meu querer. Aleluia. Onde está a próxima pessoa? Alguns irmãos estão aqui na frente. Mais alguém que o Senhor está falando, quem sabe aqui em cima ainda do coral, tem alguém que Deus está dizendo: eu quero que você ache essa dracma que tanto você chora por ela, e você não encontra ela, você lamenta, você chora, você geme, você grita, você implora, e você não acha. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou te levando ao encontro, eu vou revelar, eu vou mostrar, eu vou te guiar, eu vou colocar os teus pés no lugar certo, aonde está posicionada a esta dracma que você vai encontrar. Oh, Ramanda, Riba, Ganda, Ramagai. Quero convidar o evangelista Irmão Charles a passar aqui para fazer esta oração. Aleluia, a presença de Deus está aqui. Oh, Anamarama, Aleluia.
noite, Senhor. E agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome, Pai. Aqui à frente desse altar agora, Pai, tem pessoas que chegaram, Pai, com uma situação, Pai, difícil. Quem sabe, Pai, eu não sei qual é a dracma que eles perderam nessa noite. Nós estamos aqui diante do teu altar, querendo resgatar, Senhor, pedindo a sua direção, Senhor, para encontrar essa dracma. Não sei se foi a dracma do amor, se foi a dracma da compreensão, da comunicação, Pai. Eu não sei se foi qual é a dracma que eles perderam, mas aqui eles estão, Pai. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está dando direção para que eles venham encontrar, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, repreenda todo o ataque do inimigo contra as famílias nessa noite, Pai. Repreenda todo o ataque do inimigo contra as vidas neste momento, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, a depressão, a angústia, Pai. Nós repreendemos a enfermidade. Nós repreendemos, Senhor, toda a falta de comunicação dentro do lar. Nós repreendemos, Senhor, o ataque do inimigo contra os filhos dessas irmãs que aqui estão, Pai. Quem sabe, Senhor, alguns perdidos no vício. Quem sabe alguns, Senhor, perdidos, Senhor, em tantas coisas. Mas o Senhor, neste momento, Pai, estará dando estratégia para as tuas filhas, para os teus filhos, Senhor, resgatar vidas, Pai, que estão perdidas como dracmas dentro de casa. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, fica conosco nessa noite, Pai. Aleluia, maravilha. Glória a Deus. Volte, querido, para o seu lugar, adoremos o nome de Jesus.